Saudações a todos que se unem a nós neste momento, no espaço virtual do Centro Espírita Allan Kardec, na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho e antes de começarmos, convido todos a fazermos uma pequena prece. Jesus, Mestre querido, abençoa esse momento de estudo e reflexão, facilitando, Senhor, o nosso entendimento a respeito dos Teus ensinamentos. Que nós possamos levar essas lições para as nossas vidas, vivendo-as a cada momento. Muito obrigada, Jesus. Hoje nós estamos dando continuidade ao estudo do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, que iniciou na semana passada. Na semana passada tivemos ocasião de aprender o que são os pobres de espírito. Devemos entender que os pobres de espírito são aquelas pessoas humildes, simples de coração, que não possuem arrogância, não possuem orgulho. Também aprendemos o ensinamento de Jesus dizendo que todo aquele que se elevar será humilhado, porque para ser o maior no reino dos céus, nós devemos ser o servidor aqui, atendendo a todos. E essas lições de grande importância continuam hoje, no final deste capítulo, em que estudaremos inicialmente uma passagem relatada por Mateus, no capítulo 11 do seu Evangelho. Nessa passagem, Jesus disse assim: Senhor, eu vos rendo graças, porque escondestes essas coisas aos sábios e aos prudentes, e as revelastes aos simples e aos pequeninos. E parece estranho quando Jesus fala isso, porque se falamos de mistérios, de coisas a serem reveladas, talvez pudéssemos ter a impressão de que elas devessem ser reveladas para aqueles cheios de ciência, cheios de conhecimento, que eram aqueles sábios e prudentes. Era como eram chamadas essas pessoas nos tempos de Jesus. Entretanto, nós observamos que quando as pessoas têm muito conhecimento, elas acabam, com bastante frequência, tendo também muito orgulho daquilo que elas sabem. Elas acabam se considerando tão autossuficientes e tão cheias de si, que elas chegam, inclusive, a negar a ideia de Deus. Não, imagina, Deus é uma coisa assim para os fracos. Então elas negam a ideia de Deus e elas, quando aceitam, quando concordam em aceitar a ideia de Deus, elas acabam tratando Deus assim, de igual para igual, desrespeitando, não conseguem enxergar Deus como a maior potência do universo, que é como nós enxergamos na doutrina espírita. Para nós, Deus é a inteligência suprema, é a causa de tudo que existe. E, portanto, somos suas criaturas. Nessa condição, nós nos submetemos a Ele. Mas quando a pessoa é muito orgulhosa, ela jamais vai se submeter a um Deus, a uma divindade, na qual ela não acredita. Essas pessoas, muitas vezes, ficam nos dizendo que Deus deveria convencê-las, é até engraçado. Como se Deus devesse ficar muito feliz de procurar o momento para ir lá e convencê-las da sua existência. E não pode ser qualquer momento, não. Tem que ser aquele momento que é mais conveniente para elas. Mas imagine se nós fôssemos o dono de uma grande empresa e o menor dos nossos servidores quisesse nos ditar regras e ordens de conduta. Nós iríamos achar que não tinha cabimento. E assim podemos enxergar essa pessoa orgulhosa quando acha que Deus teria que curvar-se às suas conveniências e à sua vontade. Não tem cabimento. Mas será que Deus não poderia fazer algum tipo de demonstração tão patente que essas pessoas se convenceriam imediatamente?
Certamente, se Deus é todo-poderoso, certamente que ele poderia fazer isso. Mas qual seria o mérito dele fazer isso? E qual seria o objetivo? Nós vemos diariamente pessoas que não acreditam em alguma coisa e nada nós podemos fazer para convencê-las. Muitas vezes, mesmo diante das maiores evidências, elas dizem assim: mesmo se eu visse, eu não acreditaria, porque eu sei que não é verdade. Bem, se a pessoa já diz que não é verdade e já está com a ideia formada a aquele respeito, não há nada que nós possamos fazer. Então, é o tempo que vai poder fazer com que ela acabe mudando a sua ideia, porque Deus tem os seus métodos para fazer com que a incredulidade seja vencida de acordo com a pessoa. Não tem problema. Deus não tem pressa, Deus não é uma pessoa. Deus é a suprema ordem e amor no universo. Então, a pessoa que não acredita nisso é porque não quer. Porque se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos ver em todos os lugares e situações a obra de Deus. Porque tudo aquilo que não foi o homem que criou, foi Deus que criou. E mesmo as obras criadas pelo homem, são obras criadas a partir do que Deus criou inicialmente. Conta-se que uma vez o homem desafiou Deus falando assim: eu também sei criar. E aí Deus teria dito a ele: pois vamos então a esse desafio. E dado o sinal inicial para aquela competição, o homem tomou de um monte de barro e começou a fazer alguma coisa. Então Deus disse assim para ele: mas assim não vale. Você precisa criar a sua própria matéria. Então Deus criou tudo e não acredita nele aquele que não quer acreditar. Mas não há problema. No seu tempo, ele vai reconhecer a mão de Deus numa situação que lhe aconteça e nesse momento ele vai reconhecer a sua existência e virá até Deus, se aproximará dele e Deus o receberá como o filho pródigo que retorna depois de ter se equivocado um pouquinho no caminho. Hoje, com a doutrina dos espíritos, é assim também. As pessoas acham que os espíritos deveriam fazer um grande esforço para convencê-las da sua existência, mas da mesma forma, não é necessário que isso seja feito, porque essas pessoas têm satisfação de permanecer com os olhos fechados, elas não querem ser convencidas. Então, se elas têm tanto prazer em permanecer com essa venda chamada orgulho sobre os olhos, quem somos nós? Nós vamos respeitar e deixar que elas, no seu tempo, possam tirar as suas conclusões. Porque elas têm muita inteligência, mas têm também muito orgulho. É claro que não são todas as pessoas inteligentes que são orgulhosas. Mas falando em inteligência, nós vamos encontrar neste capítulo uma lição muito importante. Uma mensagem dada por um espírito que se chamou Ferdinando, no ano de 1862. E ela se intitula A Missão do Homem Inteligente na Terra. Mas antes que alguém ache, bom, eu não sou inteligente, essa mensagem não é para mim, nós fomos ao dicionário procurar a definição de inteligência. E inteligência, o dicionário nos diz que é a capacidade de compreender, de raciocinar, é o intelecto. E esse todos nós temos. Todos nós temos essa capacidade. É verdade que alguns têm uma capacidade um pouco maior, com mais facilidade para talvez explicar ou entender as coisas. Mas todos nós certamente temos inteligência. Então, essa mensagem também serve para nós. E Ferdinando nos fala que nós não nos devemos orgulhar daquilo que nós sabemos. Porque a inteligência é uma faculdade, como tantas outras que Deus nos dá para o nosso progresso e para o progresso da humanidade. Ela não deve ser mal utilizada. Ele nos diz que ela é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. E como é isso? Bem, se nós temos a inteligência, mas usamos para o mal, por exemplo, uma pessoa que utiliza a sua inteligência para ficar defendendo que Deus não existe, falando de coisas materialistas, plantando ideias negativas,
destruindo a ideia da providência divina no coração das pessoas, tirando a esperança das pessoas. Ou hoje em dia, tem outras formas de realizar esse abuso, porque nós podemos abusar da inteligência como de qualquer outra faculdade que nós temos. Por exemplo, quando nós utilizamos a nossa inteligência para disseminar informações erradas, prestando um desserviço, isso que hoje em dia se chama de fake news. Quantas vezes a pessoa utiliza a sua inteligência para difundir informações que não são corretas, deliberadamente criadas muitas vezes, porque a pessoa tem um objetivo que ela pretende atingir e aquelas informações erradas fazem parte dessa maneira dela atingir aquele objetivo. Então está sim abusando da sua inteligência. Será que tem alguma consequência? Ferdinando fala que tem. Fala sim que nós, ao abusarmos dessa inteligência, dessa faculdade, nós nos esquecemos que aquele que nos deu essa faculdade, primeiro, pode tirar a qualquer momento. Então nós achamos que é nossa porque está tudo bem até hoje, mas daqui a pouco pode não estar. E nós nos lembramos quantas pessoas que de um momento para o outro sofrem um acidente vascular cerebral, por exemplo, e perdem a capacidade de falar muitas vezes e se atrapalham todas porque sofreram de uma hora para outra aquele problema. Então Deus pode sim, se quiser, mas Deus não é uma pessoa que fica encolerizada e que castiga. Mas claro que cada um de nós precisa passar por certas experiências e tudo que nos acontece, é importante lembrar que é sempre consequência das nossas escolhas. E Ferdinando nos fala que se nós abusarmos da inteligência, nós poderemos arrastar depois vidas miseráveis, cheias de humilhação, para que nós aprendamos a dar valor para essa inteligência. A inteligência também é uma ferramenta que pela sua própria natureza já nos indica qual é o serviço que deve ser feito. Por que será que Deus deu inteligência para nós? Será que é para nós ostentarmos para os outros quantos diplomas, quantos cursos nós realizamos? É claro que não, nós podemos e devemos estudar. Aqui na Terra precisamos. Então fazemos uma faculdade, mais outra, fazemos pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, especializações diversas, colocamos no nosso currículo. É bom quando vamos levar o currículo numa empresa, necessitando de um trabalho, aquilo nos ajuda, sem dúvida. Mas será que quando uma pessoa estuda tudo isso, ela é melhor do que a outra, que não teve condições de estudar? Perante Deus, ela é exatamente igual, não é melhor. Então não tem por que ela se sentir melhor do que a outra, desprezar a outra que não teve talvez a mesma condição de estudar. Nós não sabemos qual foi o planejamento que cada um fez antes de vir para cá. Então a pessoa pode ter feito o planejamento para estudar muito e a outra não estava com isso nos seus planos para esta encarnação. Por isso, nós devemos sempre olhar para os outros com a mesma maneira de entender. Ou seja, não vamos nos sentir maiores ou melhores do que os outros simplesmente por termos um diploma ou algum tipo de curso que nós realizamos. O Ferdinando nos fala que se um senhor de uma fazenda desse uma enxada na mão de um funcionário e se esse funcionário levantasse a enxada contra o próprio senhor e o ferisse, que nós íamos achar um absurdo. E ele usa essa comparação para falar da inteligência. Então, que nós, ao usarmos a inteligência para realizar coisas más, nós também estamos ferindo aquele que nos deu essa possibilidade, essa ferramenta. Por isso, temos que usar direitinho a nossa inteligência, precisamos caprichar. Mas nós temos também uma outra mensagem muito importante neste capítulo. E essa mensagem é dada pelo Adolfo, bispo de Argel, também no ano de 1862. E ele nos diz que nós não devemos ficar espantados de ver a taça da iniquidade
transbordar. Que nós olhamos hoje o mundo e nós achamos uma coisa horrorosa, que está tudo perdido, que não tem mais salvação. Ele nos explica. Ele fala que o mundo está nessa situação porque todos nós, acabamos desprezando a moral do Cristo. Nós esquecemos, nós deixamos de lado e também nós adaptamos, porque às vezes a gente pega um ensinamento e dá uma mudadinha, interpreta diferente para que ele nos seja conveniente. Ao fazermos isso, nós nos afastamos, é claro, do objetivo principal do Evangelho. Então, com isso, nós vamos deixando que o orgulho domine a nossa sociedade. E não é assim hoje. Uma pessoa pode ser corrupta, o maior mau caráter, mas se ele tem posses, se ele tem dinheiro, se apresenta nos lugares e é bem recebido. Porque o orgulho adora que seja bajulado, adulado de todas as formas. Todos nós apreciamos. Mas se a pessoa tem um bom caráter, é uma pessoa honesta, digna, mas não tem recursos materiais, e se apresenta muitas vezes vestida de maneira simples, quantas portas não se fecham para ela por isso? Simplesmente por não ter dinheiro. Então é claro que uma pessoa indigna, que se vista bem, que tenha recursos, não vai ter nenhum estímulo para se melhorar, se ela é bem tratada e bem recebida em todos os lugares. Ao passo que aquele que está se esforçando para ser uma pessoa correta, por não ter condições materiais, frequentemente é desprezado. Então Adolfo lamenta por nós, dizendo: pobre raça humana que deixou que o orgulho tomasse conta. E ele nos diz que nós não poderemos ser felizes sem a benevolência mútua. Mas a benevolência, o querer bem um ao outro, só é possível sem o orgulho. Mas o orgulho ainda faz parte das nossas vidas, então ele nos dá uma orientação, dizendo que para nós acabarmos com o orgulho, tem uma saída. É pautar todas as nossas ações pelos ensinamentos do Evangelho, e assim nós vamos conseguir batalhar e vencer o nosso orgulho. O nosso orgulho é que nem aquele cachorro bravo, que não vai deixar de existir já, porque nenhum de nós deve se iludir achando que nós vamos dormir orgulhosos e no dia seguinte vamos acordar humildes. É lógico que isso não acontecerá. Mas é como aquele cachorro bem bravo e agressivo, mas que precisa andar na coleira curta. E nós vamos andando com ele ali, não deixamos que ele avance, que ele fira ninguém. E numa situação que ele queira morder, no máximo a gente deixa ele dar uma rosnadinha, mas não precisamos morder. Então o orgulho nós vamos aos poucos trabalhando. E ele dá a dica, seguindo os ensinamentos do Evangelho. Que mais ele nos fala? Ele nos fala que Deus, na sua misericórdia, também mandou os Espíritos do Senhor, vindo para nos orientar a respeito da vida futura, nos dizendo como todas as coisas materiais, tudo aquilo porque eles lutaram, se empenharam, se mataram e tanto se dedicaram aqui na terra, tudo ficou aqui. Só levaram consigo as virtudes que tinham conquistado. Então eles dão essa informação para nós, para que nós, enquanto ainda estamos aqui, possamos nos compenetrar disso e possamos mudar a nossa maneira de ser. Porque se nós não trabalharmos dentro de nós para eliminar esse orgulho, nós nunca vamos ser felizes aqui na Terra. Porque a falta de humildade, inclusive, vai promover uma insegurança na sociedade. Então ele nos fala que é importante que nós trabalhemos a virtude da humildade e a da caridade. Porque sem humildade nós não conseguiremos realizar a caridade. A humildade é necessária para que eu consiga ver o outro como igual a mim, com as mesmas necessidades que eu tenho. E através da ponte da compaixão, eu consigo me colocar no lugar do outro, usando para isso a minha inteligência. E eu tenho uma maneira, busco uma maneira de ajudá-lo sem machucar, sem magoar, sem ferir.
Vejam como a humildade, trabalhando junto com a inteligência, vai permitir que nós realizemos a caridade dessa forma. Então, esse Espírito Adolfo nos dá essa recomendação, dizendo que nós precisamos eliminar o orgulho das nossas vidas, porque o orgulho ainda é um grande entrave para todos nós. Então, resumindo, nós sabemos que esses mistérios são revelados para os simples de coração, para os pequeninos. Como que Jesus faz isso? Ele vai olhando para escolher esse, aquele outro? Não. A própria lei de Deus faz com que, ao nós sermos humildes, nós conseguimos entender os ensinamentos de Jesus, ao passo que aqueles que são orgulhosos não conseguem entender. Então, nós podemos sim acolher esses ensinamentos em nossos corações e colocá-los em prática. E aí, com a nossa inteligência, olha quanta coisa nós podemos fazer. Podemos ensinar tudo aquilo que nós sabemos, porque quem sabe multiplicar já sabe ensinar o outro a somar. Eu não preciso saber um cálculo mais elevado, sempre tem algo que eu posso ensinar, que eu posso compartilhar com alguém. E cada um, dentro das suas possibilidades, tem condições de realizar esse auxílio aos irmãos com uma inteligência que está num estágio diferente. Por isso que Deus nos deu inteligência, para que nós ajudássemos todos os nossos irmãos de caminhada. E nós podemos fazer isso. Às vezes estamos ouvindo alguém que está nos contando, por exemplo, as suas dificuldades, está se abrindo conosco e nós estamos ali pensando o que é que nós vamos falar para acolher aquela pessoa. Uma palavra de estímulo, uma palavra de conforto, um esclarecimento quando nós já sabemos, talvez, um pouco sobre o Evangelho. Estamos usando a nossa inteligência. Olhem que maravilha. E certamente isso é bem empregar a inteligência para acolher alguém, para planejar uma obra que vai beneficiar pessoas, para identificar a melhor maneira de fazer algum trabalho que estejamos tendo necessidade de realizar. Tudo isso são usos adequados da nossa inteligência e que, portanto, serão ricos de mérito para o nosso futuro. Então, uma vez mais, estamos recebendo esse convite para olharmos dentro de nós e tentarmos retirar de uma vez por todas essa venda do orgulho que ainda insiste em cegar os nossos olhos, para que nós possamos ter o coração simples e pequenino e possamos perceber esses mistérios que nada mais são que os conhecimentos espirituais que Jesus veio nos trazer. E dessa forma, nós vamos caminhando mais rapidamente em direção a nosso Mestre. Por isso, vamos observar mais aquilo que nós fazemos e quando percebermos o orgulho, vamos atuar com a nossa vontade e a nossa inteligência. E dessa forma, mais rapidamente poderemos conquistar esse chamado reino dos céus, que tanto Jesus se referiu. E antes de encerrarmos o nosso estudo, convidamos a todos para realizarmos as nossas vibrações, que são aquele momento em que unimos nossos pensamentos, colocando ali os sentimentos para beneficiar aqueles que citaremos. Vamos fazê-las? Vamos unir os nossos pensamentos e trazer sentimentos de carinho e de fraternidade. E vamos pensar nos nossos familiares, todos aqueles que seguem conosco, debaixo de um mesmo teto, alguns, outros não, mas ligados pelos laços do coração. Vamos pensar uns nos outros, com um sentimento fraterno, com o sentimento de que as pessoas possam progredir espiritualmente e que possamos sempre nos respeitar mutuamente.
Vamos também pensar naquele caso que talvez esteja nos preocupando, aquele amigo, parente ou até um desconhecido que queremos beneficiar. Então trazemos este rosto ou este nome ao nosso pensamento, envolvendo com sentimentos de alegria e de coragem para que possa continuar na sua luta. E por fim vibramos uns pelos outros, mesmo não sabendo onde estamos no momento em que assistimos esse estudo, mas que todos nós possamos nos sentir amparados e fortalecidos por essas vibrações que nos envolvem em sentimentos de paz, de harmonia e de esperança. E nós agradecemos, Jesus, por esse breve momento de reflexão e de estudo em que podemos, em paz, refletir sobre o Teu Evangelho. Que nós possamos permanecer, Senhor, sempre contigo. Muito obrigada. Assim nós encerramos a nossa atividade de hoje, agradecendo a todos uma vez mais pela atenção e desejando que nos encontremos em uma outra ocasião para continuarmos com o estudo do Evangelho. Muito obrigada a todos. Permaneçamos na paz de Jesus.